Fala galera, beleza? Hoje a gente vai trabalhar o conteúdo de regra de 3, galera. Regra de 3 simples, tá? É um conteúdo que às vezes parece muito básico, mas ele é muito cobrado em provas e concursos públicos, tá, galera? Então é extremamente importante que você saiba fazer, não só para as provas, não só para o concurso, mas também para a vida. É extremamente importante que você saiba efetuar contas rápidas, onde você tem uma incógnita ali, tendo a ideia de proporção. Então, como que você consegue calcular isso? Por exemplo, quando você vê lá uma promoção de uma calça que ela tá, sei lá, com 30% de desconto, ela tá por um determinado valor. E assim você consegue, por meio de uma regra de 3, chegar no valor original dela, quanto que ela custaria ali, por exemplo, se ela não tivesse desconto. Maravilha? Então vamos comentar aqui um pouquinho sobre regra de 3. A aula é bem curtinha, mas vai ser bem objetiva. Então o que a gente trabalha na regra de 3, galera? O que a gente trabalha na regra de 3? É uma aplicação da proporção, galera. A regra de 3 é uma aplicação da proporção. Regra de 3 é a aplicação de uma proporção, galera. Tranquilo? Então a gente está aplicando uma proporção aqui, onde um dos valores é uma incógnita. Então, por exemplo, vamos pensar aqui no exemplo. Dois operários, dois operários, dois operários. Levantam duas paredes em um dia. Vamos botar aqui. Em um dia. Vamos lá. Com 5 operários, quantas paredes serão levantadas? Quantas? Vamos botar, em vez de duas paredes, vamos botar 4 paredes. Quantas paredes vão ser levantadas? Vão ser levantadas por dia. Levantadas por dia. Bom, beleza. Então o que a gente está fazendo? A gente está fazendo uma relação aqui, uma proporção. Então o que acontece? Primeiro você tem o quê? Dois operários, então aqui operários, e aqui você tem paredes. Então 2 operários levantam 4 paredes por dia. Se eu tiver 5 operários, quantas paredes eu vou levantar? Então você está igualando duas razões e você não tem um dos valores dessas razões, que é uma incógnita. Então aqui baseia a tua regra de 3, sem muito segredo, tranquilo? Então o que você vai fazer? Multiplica cruzado, ó. 2 vezes x dando 2x, 4 vezes 5 dando 20. Passo 2 dividindo e eu tenho que 20 por 2 é igual a 10 paredes. Então, com 5 funcionários eu levanto 10 paredes por dia. Tranquilo? Essa é uma ideiazinha básica aqui de regra de 3. Bom, mas o que a gente tem que tomar cuidado? Se ela é uma regra de 3 com uma proporção direta ou uma proporção inversa. Então isso aí a gente tem que tomar um pouco de cuidado, galera, tá? Então essa aqui foi uma proporção direta. O que é a ideia de proporção direta e proporção inversa? Foi o que a gente comentou na aula passada, de grandezas diretamente proporcionais e inversamente proporcionais. Isso aqui eu preciso que você tenha bem estabelecido na tua cabeça. Então, dá uma olhadinha na aula de proporções, lá que é extremamente importante. A gente vai comentar aqui os dois casos. O primeiro caso foi uma proporção direta. Como a gente notou aqui, ó, 2 operários levantam 4 paredes por dia. Se eu colocasse 5 operários, tu concorda comigo que o número de paredes levantadas ia aumentar? Lógico. Então essa é a ideia. Tranquilo? Então vamos ver um outro exemplo aqui, ó. Um outro exemplo que dá para aplicar aqui, de proporção direta. Proporção direta. Vamos pegar o exemplo que eu comentei lá no comecinho, lá da calça. Então vamos botar aqui, ó. Exemplo 2. Uma camisa.
com 60% de desconto, custa R$50. Vamos botar custa R$40. Vírgula. Qual o valor dessa camisa? Qual o valor original dessa camisa? O valor original dessa camisa. Desta camisa. Maravilha. Então olha lá, uma camisa com 60% de desconto custa R$40. Bom, se essa camisa está com 60% de desconto, concorda que você está pagando só 40% dela? Você teve um desconto de 60% no valor dessa brincadeira. Então você está pagando só 40% do valor da camisa. Então o que acontece? O que você paga aqui, ó, 40%. Se o desconto foi de 60%, você paga 40%. Você já foi descontado 60%. E isso custa R$40. Bom, então 100%, que é o valor original da camisa, vai custar X reais. Então o que acontece? Se eu saio do 40% por 100%, eu estou aumentando. E aqui eu também estou aumentando, ó, o valor da camisa sem desconto vai ser um valor mais alto. Tranquilo? Então também é uma proporção direta, uma grandeza, uma regra de 3 direta. Então fazendo aqui, ó, 40 vezes X, que é igual a 40 aqui vezes 100, que vai te dar 4.000. Passo 40 dividido, eu tenho que 4.000 por 40, corta o zero, custa R$100 essa camisa, sem o desconto. Esse é o valor total dela. Então uma regra de 3 com uma grandeza diretamente proporcional. Tranquilo, galera? Então essa é a ideia. Isso aqui é interessante saber, galera. Ai, professor, não gosto da matemática, precisa saber? Isso daqui é legal saber até às vezes porque muitas empresas usam essa tática. Os caras chegam e falam assim, ó, tem 70% de desconto, tá sendo um precinho camarada. Daí quando tu vê o desconto, fica até empolgado. Pô, vou fazer a compra, né? Vou comprar lá, tá com desconto. Sei que tem muita gente que pensa assim, opa, vou aproveitar que tem um desconto, é normal. Só que às vezes tu tem que pensar, pô, vamos ver se esse desconto aqui tá legal. Às vezes o cara fala, um produto é de R$200, o cara fala, tá com 50% de desconto. Só que daí se você vai ver ali na conta, o produto, esse desconto tá em cima de um preço bem mais alto. Então daí faz até você pensar, fazer uma compra mais justa e economizar um dinheiro. Então matemática é extremamente importante para isso aí. Maravilha? Fica ligado que isso é importante. Mas vamos ver uma grandeza inversamente proporcional, que é onde eu vejo que dá mais BO. Então, inversamente proporcional, galera, é o seguinte, ó. Grandezas inversamente proporcionais. Então, duas diretamente proporcionais. Conforme eu crescia a grandeza, conforme eu crescia um valor, o outro crescia também. Quanto mais operários, mais paredes construídas. Quanto mais operários, mais comida consumida, por exemplo. Quanto eu tenho 30 pratos de comida para 30 operários. Se eu aumentar mais 50 operários, o número de pratos de comida vai aumentar, é diretamente proporcional. Agora vamos ver uma inversa. Então na inversa que eu vou trabalhar com vocês é a seguinte, ó. Inversa é a seguinte, ó. Uma obra é concluída em 20 dias por 12 operários. Concluída em 20 dias por 12 operários. 12 operários. Então, em 20 dias eu fecho essa obra tendo 12 operários. Só que daí acontece o seguinte, ó. Para que fosse concluída em 5 dias. Para que fosse concluída em 5 dias. Concluída em 5 dias. Quantos operários eu precisaria?
quantos operários seriam necessários. Então, beleza. Então, ó, uma obra é concluída em 20 dias por 12 operários. Então, 12 operários fecham o trabalho em 20 dias. Maravilha? Então, aqui, ó, operários, e aqui obra. Então, ó, 12 operários fecham essa obra em 20 dias. Opa, obra não, 20, aqui é o tempo. 20 dias. Então, 12 operários em 20 dias concluem a obra. Maravilha? Pô, tranquilinho. Só que eu não tenho 20 dias, eu tenho 5 dias. E eu tenho X operários. Tranquilo? Então, o que acontece? 12 operários em 20 dias fecham a obra, mas eu quero fechar em 5 dias. Bom, se eu quero fechar essa obra com menos tempo, eu tenho que ter mais operários ou menos operários? Pensa aí. Pô, professor, se eu quero fechar em menos tempo, eu preciso ter mais gente trabalhando. Então, se eu preciso ter mais gente trabalhando, eu preciso ter mais operários contratados. Então, se eu tiver mais operários contratados, eu fecho num tempo menor. Então, o que acontece aqui, ó? Pensa aqui, ó. Se eu aumento o número de operários, ó, olha aqui, ó, se eu aumentar o número de operários, ó, aumentei o número de operários. Primeiro você olha para a incógnita, tá? Primeiro você vai olhar o que tem incógnita, ó. Se eu aumentar o número de operários, o que vai acontecer com os dias? Vai diminuir ou vai aumentar? Bom, se eu aumento o número de operários trabalhando, o número de dias para concluir essa obra vai diminuir. Então você tem uma relação inversa aqui. Tá, e o que eu vou fazer? Eu tenho que deixar essas duas setinhas para cima. Então o que eu vou fazer? Vou inverter os dados do segundo elemento. Então eu vou ter aqui, ó, operários, aqui 12x e aqui dias. Só que eu vou inverter aqui, ó, 5 e 20. Maravilha? Para agora ficar proporcional. Agora sim, ó, antes aqui, ó, o 12x se manteve. Maravilha, já estava aqui para cima. Mas aqui estava em vermelho, estava para baixo, ó. Eu inverti os termos. Então agora está proporcional. Faz o que agora, professor? Multiplica normal, cruzadinha aqui, ó. Multiplica cruzada aqui, ó. 12 vezes 20. Vamos puxar aqui pro cantinho, deixa eu só apagar. Vou limpar aqui em cima. Então a gente vai ter 12 vezes 20, que é igual a 5 vezes x. Bom, 12 vezes 20 vai dar quanto? Vamos fazer aqui no cantinho. 12 vezes 20. 0, 0, 2 vezes 2, 4, 2 vezes 1, 2. 240. Então eu tenho aqui 240 igual a 5x. Beleza. Faço o que agora? Passo 5 dividindo. Então vai ter 240 por 5, que é igual a x. 240 por 5. Você vai ter 5 vezes 4 dando 20. Baixa o 4, baixa o 0. 5 vezes 8, 40. E eu tenho aqui 48 funcionários, 48 operários, fecham essa obra em 5 dias. Tranquilo? Então essa foi a ideia da regra de 3 simples. Só tem que tomar cuidado se é diretamente ou inverso proporcional, ou inversamente proporcional. Bom, diretamente, se uma cresce, a outra cresce também. Inversamente proporcional, se uma cresce, a outra diminui. Faz o que daí, professor? Inverte os dados e faz a regra de 3 normal. Tranquilo, galera? Então essa foi a aula de regra de 3. Estudem, forte abraço e até a próxima.